A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos nesta noite. Nesse momento, estamos iniciando mais uma transmissão e você que está ou vai estar conosco nesta noite, sejam bem-vindos. Saiba que Deus quer falar contigo através da palavra essa que transforma, palavra essa que liberta, que salva o homem. Então, nesta noite, fiquem todos ligados, sintonizados. Glórias a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 e alguns versículos, do versículo 1 e ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Versículo de número 14: porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então aqui está uma profecia bíblica no livro do profeta Ezequiel. E aqui temos este texto, a introdução deste texto, que há 20 dias, quando o profeta Ezequiel escreveu naquela época para o povo através do chamado de Deus. Então aqui o profeta Ezequiel está sendo convidado para profetizar sobre os ossos secos. Então o Senhor diz: profetiza a esses ossos para que eles recebam vida, para que eles tenham vida. Quantas pessoas, amados e queridos irmãos e ouvintes, se encontram nesta mesma situação, fracas na fé, sem vida, sem vigor, e a palavra do Senhor está falando. O Senhor fala para o profeta: profetiza. Ou seja, o que o Senhor está falando para o profeta é exatamente o que muitas pessoas nos dias de hoje necessitam: reviver, viver para Cristo, sair
do comodismo, da mornidão espiritual e viver na presença de Deus. Então hoje, amados e queridos irmãos, quero compartilhar com você a mensagem desta visão, a visão dos ossos secos, visão da qual nos faz lembrar várias passagens bíblicas. Então, o povo de Deus estava no exílio da Babilônia, já havia desistido, eles haviam virado as costas para Deus e agora estava recebendo a consequência da desobediência. Então Deus tinha deixado bem claro, pela boca do profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, quais seriam as consequências da desobediência. Uma vida amaldiçoada na cidade, amaldiçoada no campo, amaldiçoada dentro de casa e amaldiçoada em tudo que fosse fazer. Talvez você nesta noite esteja experimentando uma situação parecida, mas em meio a esses ossos, esse caos, Deus deu uma visão a Ezequiel. Foi uma visão de esperança, uma visão de vida, e esse era a visão que Deus ele quer dar. Essa é a visão que Deus quer dar para você hoje. Então Deus pode dar a você o que você necessita se você sair do comodismo. Então a visão era que Deus aqui podia trazer vida novamente a Israel. Naquela época, Israel era um povo vivendo em exílio, deportado e em angústia. O povo então vivia num campo de refugiados. Ali conheceram todas as dores do exílio. Naquele lugar respirava a preocupação, a insegurança, ali reinava a angústia naquele lugar. Com eles convivia a desesperança. Então, e o sentimento que ali predominava era o sentimento de derrota, o sentimento de desânimo, o sentimento de morte. Tem uma doença dos ossos chamada de osteoporose. Todos vocês conhecem, mas há uma outra chamada de não possuose. Já ouviram falar, com certeza. Essa doença, amados e queridos irmãos, leva a pessoa a ficar repetindo: não posso isso, não posso aquilo, não aquilo, lá também não posso, não posso, não posso. Essa é a resposta de muita gente. Que doença terrível então é essa? A vida daquele povo era então doente assim. A vida se passava num buraco, cada um deles estava por baixo, experimentando a cova, o túmulo, mas Deus veio ao profeta Ezequiel, naquela época, que sentia a dor das realidades de seu povo. Deus veio a ele, veio para demonstrar sua glória, sua capacidade
libertadores, seu interesse de salvar a humanidade. Então Deus toma ali o profeta Ezequiel em espírito e o leva a um lugar ali tétrico, um lugar longe, um lugar que nem todos queriam ir, a um vale não cheio de flores, um parque ou jardim, mas um vale mau, cheiroso, desorganizado e sem vida, um vale cheio de ossos secos, partidos, desorganizados. Deus ali tira Ezequiel do acampamento dos refugiados e o leva diretamente ao vale de ossos secos, onde ali havia uma grande quantidade de ossadas não de animais, mas humanas. Um quadro feio de se ver, um cheiro pavoroso de morte. Ezequiel teve se impressionado demais da conta com aquela visão. Afinal, as pessoas são tão assustadas com a questão da morte, que algumas chegam a dizer: se morte for um descaso, prefiro viver cansado. Então, mas ali, aquele lugar, Deus mostra não só a condição daqueles ossos, mas a necessidade de dar-lhes vida. Então isso é significativo porque ali naquele lugar o próprio Deus declarou ao profeta no versículo de número 5: eis que farei entrar o fôlego de vida nesses ossos, e eles viverão, porém tendões, nervos sobre eles, e porei tendões, nervos sobre eles, e farei aparecer carne sobre eles, e os cobrirei com pele, porei um espírito de vida neles, e eles terão vida, e todos saberão que eu sou o Senhor. E Deus então disse ao profeta Ezequiel, a estes ossos, o Senhor disse ao profeta: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Obedecendo a Deus, no momento em que Ezequiel se pôs a profetizar, conforme a ordem recebida ali do Senhor, lemos aí no versículo 7 que houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E no versículo 8 diz que quando o profeta olhou, ele viu que os ossos todos os ossos daquele vale foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito de vida neles ainda. Mas quando Ezequiel tornou a profetizar, dizendo no versículo 9: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro deles, desses mortos, para que vivam. Então entrou neles o fôlego de vida, eles receberam vida e se puseram em pé. E aqueles ossos, antes sequíssimos, agora formavam numerosos exércitos. Esse é o poder
de Deus, amados e queridos irmãos, depois disto haver acontecido, tornou ao profeta Ezequiel e falou isto no versículo 11: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem ossos, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos ali exterminados e Deus mandou. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: ó meu povo, vou abrir túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Então porei o meu espírito em vocês e vocês viverão cheios de vida, cheios de esperança, e os colocarei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o significado da visão era que aquele povo amargurado, sofrido no campo de refugiados, abatidos até a morte, experimentasse a vida nova, como se estivessem ali no túmulo, igualzinho aqueles ossos secos no vale. O significado era: Deus estava dizendo para Ezequiel, e está nos dizendo para vós nesta noite: eu, o Senhor, eu posso trazer aos ossos secos vida novamente. Então, é isso, amados e queridos irmãos, o Espírito do Senhor pode trazer vida a todas as coisas, até mesmo sobre ossos secos, sem ligaduras, sem carne. Deus pode trazer vida, ossos secos são vivificados pelo poder de Deus. Por isso, creia, se sua vida está se passando num buraco, e se você está andando para trás, se está numa insegurança muito grande, se está morrendo de preocupação, se está com o coração angustiado e desesperado, se o seu sentimento de derrota, o sentimento de desânimo, o sentimento de morte está presente na sua vida hoje, então, amados e queridos irmãos, creia no poder de Deus, porque ainda que se a sua situação fosse pior, se fosse como a daqueles ossos no vale, Deus é tão poderoso que até ossos secos são revestidos de vida pelo poder glorioso dele. Entretanto, isto seria automático. A restauração viria sobre Israel à medida que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Sim, aquela situação deles no campo de refugiados era devida ao fato de haverem desobedecidos a Deus. Por isso, num momento rápido, que fosse que o povo dissesse: Senhor Deus, nós desobedecemos a sua lei e o mal veio sobre nós. Porém, estamos arrependidos
e tornamos a pedir a sua bênção. Aí Deus então manifestaria a sua glória, o seu poder, tirando-os daquela situação tão triste. A mesma coisa se passa conosco. Quando não procuramos em obedecer a Deus, o mal vem sobre nós. Quando nos encontramos assim, precisamos nos perguntar: o que é que eu fiz para que isso acontecesse? Então, porque da parte de Deus, Ele quer muito que sejamos abençoados, que sejamos cheios de saúde, de alegria em casa, de alegria no trabalho, de êxito nos estudos. Mas a desobediência nos rouba a bênção. Havendo desobediência, uma nuvem escura paira sobre o nosso coração. O diabo é atraído por essa nuvem debaixo dela. Ele encontra então um terreno apropriado para nos roubar, destruir e matar. O nosso coração fica então iluminado quando obedecemos a Deus, mas quando desobedecemos, ele se escurece. E o diabo ele é que nem barata, vive no escuro e corre e corre. Se ele vê partes escuras no seu coração, então vai se apropriar ou aproveitar disso para escravizar você a uma vida miserável. A única maneira que Satanás tem direito sobre as nossas vidas é quando andamos legalidade a ele com nossa desobediência a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele vai falar que a desobediência desagrada a Deus. Então, para a nossa situação se reverter, primeiro temos que admitir que os ossos secos são ossos que estamos assim no vale, nós nessa condição de morte, porque temos desobedecido a Deus. Então, que nesta noite, amados e queridos irmãos, você tome esta palavra como um exemplo, que você reconheça que a desobediência a Deus leva ao pecado, desagrada ao nosso Criador. Mas quando você obedece a Deus, a luz vem sobre você. Que Deus venha abençoar a todos. Curta esta live, compartilhe e deixe o seu like em nome de Jesus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus.